Salve, salve, marujos! Hoje eu vou aqui fazer um react um pouco diferente, mas confesso pra vocês que eu tô bem feliz de fazer esse react de hoje, porque hoje eu vou reagir a um canal de podcast de baixo custo, inicialmente baixo custo, tomara que prospere, cresça muito, se torne um estúdio gigante aí, monstruoso, mas hoje é um podcast, digamos assim, com investimento razoável, baixo de custo, como a gente gosta de falar aqui, de um inscrito aqui do nosso canal, que através dos nossos vídeos pegou as dicas, repetiu a fórmula, repetiu a metodologia e montou o seu podcast e tá aí, ó, fazendo a diferença na sua cidade, se tornando aí mais uma voz de comunicação no seu ambiente, né, no seu local, na sua comunidade. Deixa eu parar de enrolação e vamos assistir aqui o Peroball Cash do William Videomake. Vamos parar de enrolação, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho e ver como ficou. Ele me mandou um link, fiquei muito feliz quando ele mandou o link para me dar uma olhada, ver como que tava. Não olhei ainda, vou olhar agora com vocês e vou analisar aqui para vocês e dizer aqui o que eu achei, se tá legal, se não tá legal, beleza? Então vamos lá. Baixar aqui um pouquinho. Peroball Cash. Aberturazinha. Simples e eficiente, sem inventar muita moda, sem enfeitar o pavão. É isso. Começar. Tá começando mais um Perobalcast e hoje eu recebo ele aqui, Manduca. Se apresenta pro pessoal aí. Fala galera, aqui é o Anderson Manduca, proprietário da Dom Manduca Barbearia e é um imenso prazer estar participando do Perobalcast. Prazer é nosso aí de estar recebendo você, né? O pessoal pediu bastante ali na enquete que a gente soltou ali, então por isso que a gente trouxe você aí. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer ao nosso patrocinador oficial, que é a Grandelli Estofados, né? Que tem uma linha imensa aí de estofados para você. Então, se você Começou precisa bem, comprar um estofado, já tá entre cheio em de contato com a patrocinador. Grandelli. Pesquise no Olha o Instagram, monitor, muita @estofadosgrandelli. coisa. Ô, Manduca, eu acho que nada melhor para você falar aí Pelo pra gente aí, pro corte, pessoal a gente conhecer já realmente sua percebe história. que é gravado. Vou baixar até aqui, deixar rodando. Pelo corte, a gente já percebe que é um episódio gravado, não é ao vivo. E tá tudo bem. O importante é acontecer. Na verdade, eu sempre aconselho você que está começando, comece pelo gravado. Não vale a pena você começar no ao vivo. Você ainda não tem uma audiência, ainda não tem grande relevância. Então você só vai se desgastar fazendo ao vivo, porque dá muito mais trabalho fazer ao vivo, no sentido de que vigiar a latência da internet, ver se está tudo ok, ter o controle de iluminação, não ter a possibilidade de errar. E quando eu falo errar, não é nem errar na conversa, não. Eu falo errar na luz mesmo, edição. Se não ficou muito bem, você consegue corrigir alguma coisa na edição, melhorar um ruído na questão do som, melhorar um pouquinho a acústica. Então, quem está começando, opte por você começar no gravado. E depois, na hora de transmitir, se você quiser, transmita como se fosse ao vivo, vai ficar lá na aba de ao vivo. Inclusive, é a dica dos grandes players no mercado fazer isso. E foi o que ele fez aqui. Mas vamos ouvir aqui mais um pouquinho? E nesse dia eu falei, não, eu vou de short. Vambora, ninguém nem vai perceber. Ah, na hora que eu pisei dentro da fábrica de costura, você É. olhou pra mim, ali o passarinho, olha o passarinho. E aí, o que que eu pensei, cara? Eu falei, não, eu não vou falar nada, porque não pega o caramba até hoje. Até hoje ficou o Até hoje. apelido. Que legal, cara. Depois da fábrica ali de costura ali que você acabou de contar aí, cara, você teve algum outro serviço? Das fábricas de costura, eu pulei para as fábricas de estofado em Moarama. Legal, e aí? Eu deixei aqui um pouquinho para vocês observar que ele está usando só duas câmeras, né? A central e a do convidado. E super funciona, que é algo que eu já falei aqui no canal. Eu fiz isso por muito tempo. Eu fiz por muito tempo. Até tinha três câmeras, mas eu não gostava da câmera em cima de mim. Então, quando eu produzia o podcast de terceiros, eu colocava a terceira câmera. Mas no meu pessoal, o podcast que eu apresentava, eu preferia esse estilo
de ter uma câmera para mim, para central, pegando eu e o convidado e uma só para o convidado. Hoje eu trabalho com 3 porque hoje eu tô geralmente apresentando com uma outra pessoa. Hoje eu tô querendo fazer um patrocínio mais direcionado, olhando para a câmera, falar do patrocinador. Aí hoje eu trabalho com 3, mas foi algo que eu relutei. Eu não gostava de toda a atenção focada em mim. Eu achava que o convidado ele tinha que estar em evidência todo o tempo. Então, se você for perceber, a câmera está no convidado. E quando está na central, o convidado também está aparecendo. Isso é bom porque o convidado ganha tempo de tela, ele está sempre aparecendo. Outro ponto também positivo é que quando você só tem 2 câmeras, você acaba sendo obrigado a utilizar a câmera central. Isso aparece o quê? O patrocinador lá no monitor no fundo. Geralmente, quando você tem 3 câmeras, você quase não usa a câmera central. Você meio que menospreza a câmera central. Você vicia entre botar você e o convidado. E aí, o monitor central desaparece, entendeu? Por mais que você tenha que passar, acaba que na prática as pessoas passam muito menos na central, passa rapidinho. Então, eu acho que super positivo. E no caso dele, ele usa uma S800 da Emit, que é uma câmera maravilhosa, que é que superou a S600, né? É uma versão superior, HDR, filme em 4K, 3.0, USB 3.0, uma câmera que tem um dissipador de calor, que eu já falei aqui, tem vídeo dela aqui no canal, indicando ela, e o preço dela caiu muito, sabe? Quando eu comprei a minha, ela passava de R$ 1.000. Hoje em dia você consegue comprar aí na faixa de R$ 700, R$ 780, pega uma promoçãozinha aí. Em alguns lugares 800, fora da promoção, aí você, pô, baixou muito, compensa muito. Então, ele investiu em 2. E é o que eu falo, às vezes mais vale você ter 2 câmeras top do que você às vezes ter 3 um pouco inferior. Então, ele começou com 2 S800, começou benzão, fez assim uma aquisição maravilhosa. E depois ele só tem que focar na terceira S800 e vai dar bom pra caramba. Outro ponto que eu também achei muito positivo é o monitor. Ele já começou com uma televisão na tela grande, bacana, para poder botar os patrocinadores. E o microfone, né? Ele usa aí o Fifine, que eu sempre falo, a M8 Fifine, que eu gosto muito. E eu sempre indico ele pela questão do suporte. Porque é um microfone que ele já vem pronto, você não precisa comprar suporte. Você vê que a altura, ó, tá legal, tá legal. Eu sei que tem gente que gosta do microfone um pouco mais, ó, também tô usando aqui, ó, um pouco mais na direção da boca, porque a galera gosta daquele corte que mostra o microfone, né? Aquele corte para dizer que tá no podcast. Só que isso é passado. Antigamente tinha essa visão de você ter um microfone, um Shure. Hoje em dia, o Shure já não tem mais esteticamente esse poder. Não faz tanta diferença. Até porque existe um monte de Shure falsificado, um monte de microfone que a carcaça é igual um Shure, mas o microfone não é mesmo. O que importa realmente é a qualidade. E você vê que é um microfone que mesmo baixo, ele capta, ó. Você tá me ouvindo. Mesmo com uma distância longe, você consegue ver que ele capta, tem uma qualidade muito boa. O áudio você vê que tem uma qualidade. Podia estar melhor, mas não é culpa do microfone. Você vê que é culpa da sala. Se você for olhar, ele tá usando a parede. E aí tá reverberando, tá batendo. Que é uma dica que eu dou. Se eu fosse ele, eu colocaria cortina. Eu sei que é bonitinho botar ali o cimento queimado atrás, ó, do convidado, é bonito. Mas, assim, não é funcional, não é funcional. Eu cortina, sabe? Ou se ele não quer botar cortina, botar quadro, objetos, alguma coisa para tentar segurar o som, alguma coisa. Ou se ele não quiser botar atrás, pelo menos essa parede central que tá o monitor, tentar colocar as cortinas ali, espuma acústica, mas sempre como eu já falei aqui também em alguns vídeos aqui, ter cuidado com a espuma, porque tem espuma que ela reflete, você bate a luz e reflete e acaba voltando. A iluminação dele não deu para perceber aqui como que é, mas você vê que tem uma iluminação vindo aqui na face do convidado. Não sei se é a central, se é do teto mesmo central, ou se ele colocou alguma. E você vê que tá tendo reflexo no monitor, que não tem problema, tá, gente? Hoje você vê um flow refletindo no monitor, acontece. Existem sim televisões aí anti-reflexo, mas assim, não vale a pena você fazer um investimento pensando nisso. O que importa é funcionar e tá funcionando bem pra caramba. Então, assim, qualidade. Cadeira.
cadeirazinha simples, sem inventar moda, de querer investir 2, 3 mil reais numa cadeira. Ah, mas a cadeira tem que ser confortável. O convidado vai ficar conversando com você ali 1 hora e meia no máximo. Ele não vai ficar ali a tarde toda, o dia todo trabalhando com você. Então, não tem necessidade de uma super cadeira. Tem que funcionar. Mesa ali, pô, compacta, pequena. No caso dele, eu gosto de mesas maiores porque eu gosto de receber bastante gente, né? Mas se você vai fazer, às vezes, um podcast, que é o caso dele, entrevistar pessoas da sua cidade, da sua localidade, entendeu? Do seu bairro, uma coisa mais jornalística, aí compensa talvez você ter uma mesinha um pouco menor mesmo, mais compacta, porque isso dá um enquadramento melhor. Por que enquadramento? Vou explicar. Se você usa uma S800, por exemplo, ela é uma smart cam, né, uma webcam, digamos assim, com anabolizante, e ela não vai ter uma lente, um zoom, igual uma câmera, né? Então você tem que evitar ficar esticando a imagem, porque se você ficar esticando a imagem no OBS, vai acabar que você vai perder qualidade, vai perder a resolução dela. Então, o ideal é você tentar movimentar a câmera, deixar a câmera mais próxima possível. Assim, ela consegue captar mais informação, mais dados. E aí, o bom da mesa ser mais compacta é isso. Ele não deixa a câmera dele tão longe. Entendeu? Mas deixa eu ouvir mais um pouquinho aqui. E na época você acabou de falar aí que você não tinha muitos clientes. Qual que foi a estratégia? Você teve alguma estratégia ali para conseguir aí atrair clientes? A estratégia sempre foi a internet. Sempre foquei na internet. Tem gente que não acredita, mas 99% da população hoje O vai andar enquadramento com o dele tá celular na muito mão, vai bonito. almoçar com o celular na mão. Qualquer Centralizou o tempinho que você pega o convidado. celular, você olha alguma Com coisa. certeza. Deixou o Eu acho que convidado aquele ali tempo de bem. você entregar panfleto A de dica porta em que eu porta dou, já foi. Então, que eu vou dar para você, Wilson, se você estiver assistindo aqui, dou para todo mundo, a minha mesista aqui sempre, tô até olhando para ela aqui, sempre reclama que fala comigo, eu esqueço. Avisa o convidado para não vir de branco, porque o branco ele estoura. A luz bate e aí estoura, dificulta muito para você controlar ali no OBS. Você tem que baixar muito a exposição. Então, assim, fala sempre o convidado evitar vir de branco, preferir roupas escuras. Não precisa necessariamente ser o preto. Se for preto, melhor. Mas, assim, roupas escuras, né? Tons azul. Entendeu? Evita o branco, sabe? Evita o branco porque o branco ele vai dar uma estouradinha. Eu acho que segurou até bem aqui. A parede no fundo, ela acaba refletindo. Isso é bom, branca, mas a camisa acabou dificultando um pouquinho aqui. Então evita o branco. Algo que eu acho legal aqui, gente, falar. Tava até conversando mais cedo aqui, entendeu? Sobre isso. Aqui tava aqui no estúdio batendo um papo sobre isso, sobre a questão do meu estúdio. As pessoas acham que o meu estúdio é um estúdio caríssimo. E não é. É os equipamentos que eu indico para vocês aqui. É o Fifine, é S800, é uma mesa de som que eu falo, entendeu? É o básico. A minha iluminação é a iluminação que eu indico para vocês. O que deixa o meu estúdio com cara de profissional, que é o que eu falo para todo mundo, que todo mundo começa a construir aqui os podcasts, aqui os estúdios, eles começam a sentir um pouco frustrado. Eles compram a Smartcam S800, S700, compram o microfone, montam e aí fica aquela frustração assim, poxa, a iluminação não tá legal, não tá igual o seu. Por quê? Porque você pegou uma câmera e ligou num ambiente vazio. Você precisa criar uma identidade. Por mais que você ache que é só pintar uma parede, não, você precisa criar uma identidade. Você precisa colocar um quadro, botar uma prateleira, colocar um objeto. Por que que você precisa fazer isso? Porque isso te dá vários benefícios. O primeiro benefício é que segura o som, retém o som. O som não fica reverberando, a sua fala não fica batendo tudo que é canto, sabe? Então, se você tá num ambiente assim, um dele aqui, é uma parede nos fundos, a parede ali tem um painelzinho. O som deve estar reverberando ali. Eu acho que ele tá segurando pra caramba. Você vê que tem uma leve ecozinho, coisa boba. Não sei se ele fez isso na edição ou se segurou bem. Mas assim, se ele bota cortina, já resolve meio mundo. Mas se ele não quiser botar cortina, que você não é obrigado, dá para fazer sem cortina, é objeto. É no futuro ele botar uma estantezinha, colocar uma prateleirazinha com livros, objetos. Se ele tiver, botar um sofazinho mais na frente para segurar, botar, sabe, objetos, quadros. Só que assim, não é esses quadros de vidro, não, tá? Evita quadro de vidro. Pega esses quadros meio tecido, sabe? Madeira. Isso ajuda muito.
a criar uma identidade, a segurar o som, a melhorar a acústica, né? Como eu tô falando, acústica. E também a luz, a iluminação. Dá uma cor. Quando o estúdio ele é todo preto, ou todo branco, todo cinza, ele fica sem identidade, sem cor. Como eu falo, fica sem chance, sabe? E aí você precisa de uma cor. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui também no canal falando sobre luzes auxiliares. Eu fiz a parte 1, vou lançar a parte 2. O que são luzes auxiliares? São luzes coloridas que você coloca em pontos estratégicos para você dar um tchanzinho a mais. Entendeu? Só que eu vejo muita gente fazendo de forma errada. Ela faz assim, gastando muita luz necessária, usando refletor. Então, para você não cometer erros de comprar as lâmpadas erradas que não vão te ajudar, assiste o vídeo, é curtinho, rapidinho, você vai ver. Por exemplo, na lateral dele aqui, do convidado, ele pode jogar uma luz mais quente. Então, ele pode botar, por exemplo, uma luz filamento, ou um bastãozinho de LED, ou ele botar um abajur de trás assim para frente, ou ele botar um trilho no alto com uma luz mais amarela, mais quente. Você vê, ó, aqui, ó, olha para mim. Vocês veem que tá vendo uma luz aqui amarela, porque eu tenho uma luz aqui quente. E aqui eu tenho luzes claras, ou seja, luzes frias, brancas. Então você tem que ter esse jogo. Por exemplo, um LEDzinho desse aqui, ó, ele já ajuda. Só que assim, um LED desse assim não vai te ajudar, vai estourar. Mas se você coloca ele porta estratégico atrás de uma cadeira, atrás de um livro, em uma estante, você coloca, já ajuda pra caramba. Ribalta, que eu indiquei aqui, as ribaltas também. Ah, mas a ribalta é muito cara. Eu indiquei a ribalta baratinha aqui que você encontra no Mercado Livre, muito potente, muito potente. Que, inclusive, eu aprendi isso de um vídeo de um cara, o Sérgio, que você deve conhecer aí, que, pô, usa na igreja dele, que é uma igreja gigante, entendeu? E funciona, e é funcional. Então, assim, o estúdio dele tá pronto. O estúdio dele já tá pronto, cara. O estúdio dele tá pronto. Ele já começou bem, começou com microfone top, começou com cadeira legal. Ele já montou. Agora ele só vai aos poucos criar um pouquinho de identidade. Aos poucos ele vai criando um pouquinho mais de identidade. Vai colocando uma estantezinha. Ah, meu ambiente é pequeno. Bota uma prateleira. Bota um quadro, vários quadros. Bota decorações, a camisa do time, não sei, depende do seu podcast, né? Um uniforme, uma bandeira do seu estado, da sua cidade, em tecido. Vá criando aí maneiras, que usa criatividade, mas dá sim. Softbox também. É legal um softbox. Se o seu espaço é pequeno, bota no pendurado. Se o seu espaço é legal, bota no tripé. Mas o softbox que você tenha controle de tonalidade, sabe? Você consiga controlar a quantidade de luz que você está jogando. E de preferência que seja bicolor, luz quente, luz fria, luz amarela, luz branca. Então, assim, pô, parabéns. Ele também é muito desenrolado, assim. O cara também desenrolado Tá, e pra todo fim caramba de pra falar. semana a gente se diverte muito. Tô Sabe fazer conquistando, as conquistei um perguntas, carro sabe melhor, ouvir. terminei minha casa. É outro ponto também, sabe? Eu vejo muita gente fazendo podcast, achando que podcast é baderna. E assim, o podcast faliu, muita gente fala assim, podcast faliu, o podcast parou de funcionar, não tá dando certo, estão falindo, estão fechando, tá tudo dando errado. Não, não, os podcasts ruins, sem conteúdo, estão dando errado. Porque as pessoas não têm mais paciência para ficar 2 horas ouvindo baboseira. Não tem mais. As pessoas querem ouvir alguma coisa que realmente compense. Então eu digo para você, se você tem um conteúdo, sabe levar uma conversa, sabe perguntar, sabe falar e sabe ouvir, você vai ter o teu espaço ali, você vai conseguir construir a sua audiência, e é o que ele tem feito aqui. Tudo da barbearia. Então, eu acho que é muito gratificante. Ô, Manduca, mas a gente fala aqui muito sobre empreendedorismo, né? Inclusive, a gente quer focar nesses primeiros episódios em empreendedorismo para ajudar, né, o pessoal aqui local e regional também. Você tem alguma dica aí que você daria para quem tá aí querendo iniciar, tá com aquele receio, não necessariamente barbearia, mas que ou nem querendo abrir seu negócio, mas aquela pessoa que às vezes tá com receio de fazer. Ó, para encerrar aqui, já falei um pouquinho do estúdio dele, já falei sobre ele, e vou falar agora sobre a ideia dele. A ideia dele é uma ideia sensacional. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, que eu reagi, o Igor do Flow, explicando
contando se ele fosse abrir um podcast hoje, como que ele faria. Eu vejo muita gente falando que você precisa nichar o seu podcast. E sim, é bom que você niche, mas você precisa saber se aonde você mora, se aonde você faz o que você faz, você tem estrutura para nichar o seu podcast. Por exemplo, eu quero falar sobre basquete. Na sua cidade, você tem gente suficiente para você convidar pessoas falando sobre basquete durante os próximos 2, 3 anos? Não, não tenho. E aí, você vai fazer como então? Você vai chamar os 5 técnicos, 10 jogadores da sua cidade, e depois você vai fazer como? Vai começar a pagar pessoas de fora o custo para vir? Não vai. Você não é um flow para conseguir trazer convidados, bancar hotel. Não vai. Ah, eu quero fazer um podcast falando sobre artes marciais. Quantos lutadores, quantas academias de artes marciais tem na sua cidade? Você precisa saber se o nicho que você quer falar comporta dentro do onde você mora. Então você tem que ter esse cuidado na hora de nichar. Quero fazer um podcast de games, tá? Mas quantas pessoas você consegue encher de convidado numa agenda anual? Você precisa pensar nisso. Então, às vezes, você pode nichar e o nicho ser o problema, ser o seu calcanhar de Aquiles, ser o que te prejudica. Vale a pena você nichar? Vale muito, mas você precisa saber se você consegue. Eu mesmo comentei a minha experiência pessoal em um dos vídeos aqui. Quando eu comecei meu podcast, quando eu comecei a apresentar meu primeiro podcast, era um podcast de empreendedorismo. Só que aí era em sociedade com outra pessoa, a gente decidiu seguir caminhos solos e eu decidi criar um podcast falando sobre criação de conteúdo na internet. Eu queria falar sobre criação de conteúdo. E aí eu tinha muita gente para chamar, influencer, jornalista, radialista, porque eu moro no Espírito Santo, que é um estado até então desconhecido comparado a São Paulo, Rio, mas é um estado legal, grande, assim, a Grande Vitória tem aí seu mais de 1,5 milhão de habitantes, o estado todo dizem que tem 4 milhões de habitantes. Tem gente. Só que a pergunta é eu tinha 1 ano de episódio, 1 ano e meio de episódio, mas depois disso eu não ia ter com quem mais entrevistar. E aí eu percebi que eu precisava variar um pouco, então eu mudei o nicho. Eu comecei a falar de variedade. Aí você fala assim, pô, mas de variedade você começou a falar de tudo, entre aspas. Eu comecei a falar de variedade, virei um podcast de variedade local, um podcast de variedade do Espírito Santo. Eu falo para todo o Brasil? Falo, mas hoje o meu foco é trazer pessoas do Espírito Santo. Então eu converso com cantor, empresário, jornalista, influencer, é, gente que viralizou, o que eu quiser, variedade, né? Porém, do Espírito Santo. Então é meio que o que o William fez. O William tá conversando com um monte de gente da cidade dele, da localidade dele. Então ele é um podcast variedade. Hoje ele pode fazer um podcast falando sobre empreendedorismo. Amanhã ele pode fazer um podcast falando sobre um evento que vai acontecer na cidade. No outro dia ele pode fazer um podcast conversando com um cantor da cidade. Então, esse tipo de podcast que eu faço, que o vídeo faz, tem ainda muita lenha para queimar. E porque a gente não compete com o Flow. A gente não compete com o Podpah, a gente não compete com o Redcast. Na verdade, a gente não dificilmente nós vamos chegar ao nível nacional. Porém, dentro do nosso local que nós moramos, da nossa comunidade, nós podemos ser referência. Então é aí que é interessante. Nós somos como se fosse a rádio local, sabe, comunitária. Nós somos. O podcast se tornou a nova rádio. Então hoje você tem a possibilidade de você ser a rádio da sua cidade, de você ser a rádio do seu estado, de você ser a TV local do seu estado. Então, assim, a ideia é muito boa. O William, pô, tá de parabéns, começou benzão e assim, fico feliz, cara, de ter contribuído de alguma maneira aqui. Acho que até prolonguei demais o React hoje, mas queria reagir com sinceridade, falar o que eu penso. Fico feliz. E se você é inscrito também e tá construindo esse seu podcast, pô, manda pra mim que eu quero ver também. Vou reagir também aqui, vou te dar uma dica, vou falar se você acertou e se você errou. O William não errou em nada. Não errou, errar, ele não errou em nada. Conseguiu maratonar tudo aqui certinho. Tem coisas que ele pode melhorar. Por exemplo, botar mais objetos, cortina, para melhorar a acústica do ambiente dele e criar um pouco mais de identidade. Mas isso é o que ele vai fazendo aos poucos, porque ele vai achando. Porque não é uma questão financeira. Tem coisas que não é o dinheiro que compra. Tem coisas que é experiência, sabe? Às vezes ele pode chegar ali e comprar um monte de quadro
e não tem identidade porque ele não sentiu ainda. Agora pode ser que ele vá, chame um convidado, chame outro, ganhe um presente do convidado, ganhe um presente do outro, vai fazendo, quando daqui a 6 meses, se ele perceber, já tem uma identidade. Foi o que aconteceu aqui no meu. Eu lembro que os primeiros episódios, a estante era vazia, não tinha nada. Hoje em dia eu tô procurando espaço pra botar, porque a estante já tá lotada de coisa. Tudo que é cacareco a gente vai colocando aqui, presente de convidado, coisa que a gente ganha, coisa que a gente acha que é parecida, que vai dar certo, que vai combinar. E aí o William vai entender isso. Você vai pegando com jeito. E vou pedir a você que ficou até o final que se inscreva no nosso canal. Você quer aprender a como construir o seu podcast de baixo custo, ou seja, uma qualidade bacana, uma qualidade que realmente atenda aí a galera, os padrões da galera, mas investindo um pouco, maratona todos os nossos vídeos aqui. De verdade, não menospreze nenhum desses vídeos aqui. Não menospreze os reacts, por mais que sejam longos, eu passo muita experiência. E isso evita que você gaste dinheiro à toa, que você acabe torrando a sua grana aí. Então, assim, digo pra você, se inscreva no nosso canal, curta, assiste tudo e, lógico, deixa suas dicas também, as suas dúvidas, perdão, nos comentários, que eu vou ter o maior prazer aí de tentar te ajudar e criar vídeos solucionando. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.